Brasil e Japão se classificam pelos 16 avos de final. Se classifica a seleção brasileira num jogo que foi muito tenso por ter sido decidido no final, mas conseguiu avançar a seleção brasileira para a felicidade de todos. Bom, um jogo que foi muito tenso pelo fato de o Japão ter começado na frente, o Brasil ter melhorado mais no segundo tempo, ter conseguido buscar as jogadas mais perigosas e de chance de criar gols e ter feito os 2 gols no segundo tempo. Gols marcados por Casemiro e Gabriel Martinelli. Casemiro, que foi muito criticado pelo primeiro tempo que fez, estava errando bastante coisa, mas no segundo tempo conseguiu fazer o gol e conseguiu melhorar algumas questões. E esse jogo tem muitas histórias interessantes, a começar antes do jogo, sobre algumas declarações sobre jogadores da seleção japonesa, sobre falarem que estariam confiantes de enfrentar o Brasil, sobre o Brasil não estar vivendo seu melhor momento e seu melhor momento da seleção japonesa. E enquanto isso, o Brasil se manteve mais quieto, não comentou tanto. Teve até um debate na mídia sobre os jogadores do Brasil estarem respeitando os jogadores do Japão, mas em campo a gente não viu nada disso. A gente viu uma seleção que buscou o jogo, apesar de ter ficado um pouco assustada depois de ter tomado o primeiro gol e ter errado algumas questões, assim como foi contra o Marrocos. É a segunda vez só nessa Copa no mundo que o Brasil inicia atrás, mas se contra o Marrocos não conseguiu buscar a virada, nesse jogo conseguiu fazer os 2 gols e se classificar para as oitavas de final. E agora aguarda ou Costa do Marfim ou Noruega para tentar buscar as quartas de final, que nas 2 últimas edições o Brasil parou nessa fase. Espero que avance e consiga ser campeão. Mas essa questão do Brasil e Japão ter trocado essas papas, ter falado algumas coisas sobre como seria o jogo começou do jeito que muita gente esperava, que é o Brasil marcando mais em cima e tendo mais a posse de bola. O japonês joga de maneira mais vertical, joga mais tentando recuperar a bola rápido e já chegar direto ao ataque. E o Brasil foi com o mesmo time contra a Escócia, foi com a mesma escalação, pela primeira vez repetiu o mesmo time. E começou até o jogo de uma boa maneira, conseguindo marcar em cima. A seleção brasileira, uma das principais características que ela vem tendo positiva, essa marcação mais em cima, essa marcação de blocos mais altos, de conseguir pressionar a seleção japonesa, que errou em alguns momentos. Mas, infelizmente, o Brasil teve aquele erro do Danilo na saída de bola, mas o Brasil estava jogando muito bem até esse momento, pelos votos 10 minutos, o Ryan participando muito bem do jogo, que entra no lugar do Rafinha, que estava machucado. Matheus Cunha tentou alguns chutes fora da área, mas nada tão perigoso para o Godric Suzuki, que virou um personagem importante na segunda etapa. Mas o primeiro tempo foi até o gol do Japão, por volta dos 27 minutos após a parada para hidratação. No Brasil dominando bem o jogo, o Japão fez algumas faltas bem duras, tomou 2 cartões amarelos, a seleção japonesa. Um que foi um pisão no tornozelo do Vinícius Júnior, que foi o mesmo cara que fez o gol para o Japão. E o Brasil vinha se mantendo bem com alguns momentos que deixava o Japão jogar mais com a bola para também acalmar, porque não tem como um time ficar 90 minutos pressionando. Mas, por infelicidade, Danilo, que vinha fazendo até uma boa Copa, que entrou no lugar do Wesley contra da lesão, errou um passe bobo. E o Casemiro, caramba, ele ficou sem conseguir fazer nada na jogada por já ter tomado um cartão uma falta boba até na intermediária no início do jogo. E nesse momento, com o gol do Japão, eu vejo aqui filme de novo. Bélgica, Croácia, porque era um Brasil que jogava bem, assim como fez nas outras edições de Copa, mas tomava um gol por vacilo, novamente, com um erro dessa questão, assim como foi cobrado contra a Croácia, de não matar a jogada, não parar o jogador do Japão, que abriu o placar. Mas depois disso o Japão só ficou atrás, botou os 10 jogadores atrás da linha da bola e deixou o Brasil atacar. E o Brasil no primeiro tempo não conseguiu passar desse muro de defesa do Japão, que realmente eram vários jogadores todos atrás da bola, se movimentavam em blocos. E com isso, o Casemiro também, que foi o personagem importante do jogo, vinha atrapalhando bastante. Teve 2 vezes que ele esbarrou com os jogadores do Brasil e rendeu a bola para a seleção japonesa e todo mundo. Assim, eu acho um jogo no lugar público. Todo mundo queria que ele saísse. Eu também queria que ele saísse. Eu imaginei que entraria o Fabinho também. Gostaria que o Endrick entrasse como entrou. Mas fica aí uma crítica ao Ancelotti. Mesmo com a classificação, foi um erro dele ele só colocar o Endrick no momento que o Brasil estava perdendo no segundo tempo, porque o Endrick vinha entrando mais pro final dos jogos.
E também foi um erro ter mantido o Paquetá por tanto tempo mesmo, que desde o início do jogo ele vinha sentindo a coxa, então ele poderia ter feito substituições antes. Eu sei que talvez seja um pouco chato ficar falando, mesmo que o Brasil tenha se classificado, mas é algo que pode ser cobrado lá para frente. Essa classificação contra o Japão, que é uma seleção que ficou mais para trás, foi uma seleção que deixou o Brasil jogar e confiou muito na sua defesa, poderia ter sido um risco se fosse o adversário que foca mais em ataques ou dominaria mais a bola, então é algo para se observar. Com isso, o Brasil vinha tentando muito cruzamentos na área, o Ryan fez uma boa partida hoje e vinham cruzando, e teve aquele fatídico lance que quase foi gol também do Casemiro, que já vinha melhorando na segunda etapa, que foi um cruzamento que a bola sobrou primeiro da área, se jogou para fazer o gol, pegou no zagueiro do Japão, pegou no goleiro, pegou no Tomiyasu do Japão e a seleção japonesa afastou. E esse foi o único lance de perigo da seleção do Japão, que foi um contra-ataque lá, mas foi interceptado pelo Brasil. E nesse lance é muito triste, porque eu tava vendo assim, eu imaginei que poderia ter sido o gol, mas tem uma tecnologia, né, desde a Copa do Mundo 2014 que apita pro juiz quando é gol o lance. E infelizmente não consegui comemorar, mas mais pra frente deu certo. E o Brasil vinha jogando muito pelo lado do Vinícius Júnior, mas foi também uma boa partida do Ryan, o Vinícius que realmente acho que ele conseguiu agora assumir essa questão de ser protagonista. Desde a Copa 2022 ele fez uma boa Copa, mas nessa de 2020 ele se tornou total protagonista, tanto é que outro personagem que foi importante ter entrado no jogo, outro jogo contra a Escócia, que foi o Neymar, não entrou nesse jogo, e o Vinícius vinha tentando muito jogadas ir pra cima, e foi num lance desse que ele tentou fazer uma jogada e voltou pro Gabriel Magalhães, que é um zagueiro muito técnico no Arsenal, talvez eu seja o melhor zagueiro do mundo essa temporada, junto com o Saliba da França, são os principais zagueiros. Também tem o William Patti do Equador, mas pelo menos top 5 ele é, juntamente também com o Marquinhos do PSG, e conseguiu cruzar uma bola na área, e mesmo com críticos, e mesmo todo mundo reclamando dele, Casemiro conseguiu fazer o gol de empate. Subiu muito bem, uma jogada que é típica no Manchester United fazer gols, e fez bastante gols nessa temporada, talvez seja a temporada mais goleadora da carreira dele. Foi muito, o Bruno Fernandes, que é o principal jogador, né, serviu muito ele, dessa vez foi o Magalhães, do Arsenal, coincidentemente. Conseguiu fazer um gol que tranquilizou a seleção brasileira, porque o Brasil foi por volta dos 60, antes dos 60 minutos, foi um momento que a seleção brasileira estava no abafa já. Isso me deixa feliz com o Brasil, o desempenho que eles iam tendo, porque foi uma seleção que sentiu o resultado, não foi aquela seleção que, uma hora a gente vai fazer o gol, não, foi uma seleção que mostrou desespero, mostrou personalidade para ir para cima, e que conseguiria fazer o gol, e conseguiu fazer o gol, porque é muito diferente você tentar desde os 45 até o final, você ficar naquele jogo meio morno, deixar a tua seleção, e só você tenta fazer mexidas. Então o Ancelotti fez uma boa conversa lá no vestiário para mudar esse time, que o Brasil continuou a jogar muito bem. E agora eu queria também comentar as estatísticas que demonstram esse domínio do Brasil desde o primeiro tempo, que o Brasil chutou 8 vezes no gol, o Japão 4 no primeiro tempo. O Brasil trocou 359 passes, o Japão somente 160, e o Brasil teve 68% de posse de bola no primeiro tempo, e o Japão teve 82%. No segundo tempo, o Brasil estou 11 vezes no gol e o Japão 1. Foi aquele lance que o Eder chutou e o Alisson arrumou, foi um pouco perigoso, mas assim, que fez uma partida sólida. Talvez seja um pouco crítico, não sei realmente se daria para defender aquele chute, que foi o gol do Japão. Mas talvez exagerando com ele, Alisson que só tomou 2 gols nessa Copa do Mundo, que foram contra o Marrocos e isso contra o Japão, mas foi um gol que foi triste, foi assustador, mas o Brasil dessa vez conseguiu eliminar o fantasma e conseguiu se classificar. Retomando as estatísticas, o Brasil trocou 323 passes, o Japão só 149, o Brasil teve 70% de posse de bola, o Japão 30%. Então deu para ver que foram dois tipos de jogar diferentes, a seleção japonesa querendo ficar no bloco mais baixo e buscar um contra-ataque, mas não vinha acontecendo, a seleção japonesa não perdeu grandes desfalques, que é o Kubo, o Minamino, entre os jogadores que não conseguiram participar, mas mesmo assim foi uma seleção que tentou bastante, foi uma seleção que realmente tentou se esforçar muito, mas que sofreu para o Brasil, teve
jogada absurda do Vinícius Júnior, que ele conseguiu driblar o jogador do Japão, deu uma caneta nele, conseguiu passar por dois, chutou, mas o goleiro Suzuki fez uma boa partida, foi um goleiro que não teve culpa em nenhum dos gols, foi um goleiro muito seguro, quase não foi gol naquele do Martinelli, foi semelhante até a posição que o Suzuki tentou defender, e bateu na trave os dois gols. O Vinícius bateu na trave, foi pra fora, e do Martinelli foi gol. E por volta dos 67 minutos, o Carlo Ancelotti decidiu mudar, tirou o Matheus Cunha, que fez um jogo um pouco abaixo, não ter feito um gol, mas é um cara que joga bem. Eu acho que eu teria mantido ele no time, teria feito outra substituição, mas por isso ele é campeão de 5 vezes de Champions, porque ele colocou o Gabriel Martinelli, o Brasil continuou pressionando, o Brasil que mostrou muita coragem, porque o Brasil veio jogando com 4-4-2 em losango, com o Matheus Cunha no meio, Raí Vinícius Júnior como dupla de ataque, mas nesse, por conta do desespero do resultado, ele jogou com 4 atacantes, colocando o Endrick, e foi um Brasil que melhorou bastante, continuou buscando bastante algumas jogadas. Teve uma jogada semelhante, foi um cruzamento pro Ryan, do mesmo Gabriel Magalhães, que foi parecido com o gol do Casemiro. E de resto foi um jogo mais do Brasil tentando, o Brasil buscando jogadas, e o Japão conseguiu bloquear 6 chutes, porque estavam praticamente todo mundo da defesa. Mas com isso o Brasil continuou dominando, continuou mostrando paciência, e é algo muito forte no time do Carlo Ancelotti, para quem acompanhava o Real Madrid dele, que é campeão da Champions, ele mostra muita tranquilidade, seja ele sofrendo, seja ele atacando, ele até mesmo no gol do Brasil, que foi todo mundo explodiu de felicidade, ele ficou tranquilo. Então a seleção brasileira que demonstrou essa tranquilidade, tentar fazer as jogadas no segundo tempo, depois de ter conseguido o empate, depois de não estar aquele momento de estar abalado por tomar um gol do Japão. Mas é o que o Brasil tem que tomar muito cuidado sobre tomar um gol e já ficar em pânico, querendo buscar jogadas rápidas ou tentar fazer coisas. Poderia ter dado muito perigo contra o Marrocos, hoje contra o Japão de novo, mas felizmente o Brasil não saiu perdendo nos dois resultados. E agora chega no momento mais importante do jogo, o Brasil já vinha tentando algumas jogadas, o Ryan bateu uma falta e cruzamentos para a área, e nada do gol, até que com uma boa jogada do Danilo também, que se recuperou no jogo, o Danilo que vinha também abaixo no primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar. E o Casemiro também saiu machucado, 2 coisas para o Ancelotti se preocupar, que os dois jogadores, talvez não seja lesão, mas os dois sentiram que é o Lucas Paquetá e o Casemiro também ia lá para os acréscimos, 90 minutos, mais um. E o Brasil foi tentando, foi pressionando e mereceu o resultado, isso não tem como negar. O Japão pode ter mostrado que é uma seleção forte, uma seleção que sabe defender, uma seleção que demonstra trabalho para grandes seleções, seja da Europa ou da América do Sul, mas o Brasil mereceu pela resiliência em campo, pela coragem de ter tentado, e numa boa jogada, com um passe para o Bruno Guimarães, que teve calma, muitos jogadores naquela posição que ele estava chutariam, mas não, ele encontrou o Martinelli no meio da zaga, conseguiu encontrar o Martinelli, que chutou e o Suzuki pegou de novo, mas dessa vez pegou na trave e foi gol. Assim, causando a classificação da seleção brasileira, que foi realmente merecida. O Brasil que buscou mais, o Brasil que tentou mais. Foi surpreendente o Neymar não ter entrado em campo nesse jogo, mas o Brasil mereceu o resultado. E novamente aguarda ou o Noruega ou Costa do Marfim pela próxima fase. Eu mexeria em algumas questões do time, acho que tem momentos que o Brasil peca muito, principalmente quando toma gols, o Brasil fica um pouco abalado, e também acho que já teria entrado com ele, que eu acho que é um jogo mais para ele, pelo Japão ser essa seleção, e até mesmo o Neymar, que eu passo o Bruno Guimarães, foi um passo de quebrar linhas, coisas que o Neymar consegue muito bem. Mas enfim. Agora os nossos jogadores, eu acho que não deu tanto, eu vou dar na Martinelli que ele fez o gol, mas o Fabinho entrou no final, mas ainda também, mas o Fabinho que entrou no final, acho que não fez tanta diferença. Ele jogou poucos minutos, mas fez um jogo seguro como ele normalmente faz. Alisson no gol. Cara, eu acho que pelo gol que ele tomou, é porque tem goleiros níveis mundiais, que é o Courtois, Neuer, Buffon, e o Alisson, ele chega perto disso, mas pela seleção brasileira ele não faz tantos milagres assim, é até muito criticado por muita gente. Ele é um bom goleiro, mas não faz defesas espetaculares, ou disputa de pênaltis, ele não é um bom pegador de pênalti, mas não trabalhou tanto no jogo, então acho que nota 6, acho que não tem muito o que dizer dele. No gol não vou culpar ele, porque foi, acho, mais erro da defesa, mas imagino que talvez se fosse outro goleiro, ou talvez se estiver jogando pelo erro, tem chance de defender, mas nota 6 para o Alisson. Danilo, ele errou no passe do gol, mas conseguiu se recuperar, mas
Acho que nota 5, acho que é o mais justo que eu posso falar, mesmo ele sendo um jogador do Flamengo, mesmo sendo um cara que demonstra ser um dos líderes do vestiário, um dos líderes da seleção. O primeiro cara que o Ancelotti convocou, então se perdesse o Ancelotti, eu vi, porque foi bem perigoso isso, mas o Brasil conseguiu se classificar. Marquinhos Magalhães, do Japão, também não deu tanto trabalho, mas só naquele lance do gol, talvez tivesse dado para fechar melhor, mas é coisa de momento. Mas a seleção brasileira teve um bom desempenho na zaga. Marquinhos Magalhães, nota 7. Douglas Santos também é um jogador muito correto, não é um cara espetacular, não é aquele cara que você vai ver todo mundo falando assim de melhores laterais ou coisa do tipo, mas é um cara que faz um jogo muito sólido, é um cara que briga muito, é um cara que tem muita vontade de jogar pela seleção brasileira. E é muito interessante que ele ficou tanto tempo sem convocar, desde as Olimpíadas, e voltou nesse ciclo do Ancelotti. Casemiro, mesmo com gol, acho que ele levou até o prêmio de melhor da partida, mas eu não consigo ser a pessoa que vai falar, que assistiu o jogo do primeiro tempo inteiro falando mal dele e vai falar no segundo tempo que ele é o melhor, que merecia isso. Vou dar nota 5, acho que no primeiro tempo ele jogou muito pesado, o cara que jogou muito travado, mas conseguiu dar a volta por cima, merece, fez o gol, foi extremamente importante para a classificação do Brasil, mas nota 5. Bruno Guimarães é um cara que também fez um jogo mais abaixo no primeiro tempo, mas conseguiu dar novamente uma assistência, assim como tinha feito no jogo contra o Matheus Cunha, fez agora pro Gabriel Martinelli, no lugar do Matheus Cunha. E foi importante, o Bruno Guimarães fez um jogo bom também, buscou mais, e acho que por isso acho que ele merece uma nota um pouco acima, ainda mais por ter sido tão importante no passe. Ele errou alguns momentos, alguns cruzamentos na área, mas acho que ele foi um pouco melhor que o Casemiro, então nota 8 pro Bruno. Lucas Paquetá e Matheus Cunha, que o Brasil, a formação, mesmo que não seja oficial, que mostra 4-3-3, acho que o Brasil joga mais isso, dessa forma, trocando muita exposição. O Paquetá, bem abaixo também, fez algumas jogadas, mas não conseguia quebrar essa defesa do Japão, tentar alguns chutes, mas nota 6 para o Paquetá. Matheus Cunha também teve alguns chutes fora da área, tentou bastante, é um cara que briga bastante, acho que nota 7 é muito justo para ele, por ser aquele cara que briga bastante, que busca bastante, se compõe bem também pela seleção, mas esse jogo ele não estava com a pontaria em dia, não estava indo tão bem, mas nota 7 é justo. Vinícius Júnior também errou alguns momentos, mas ele é o protagonista, é o cara que mais tenta, é o cara que mais busca, que participou no primeiro gol. Deu muito trabalho para a seleção japonesa, acho que nota 8. Já o Vinícius Júnior, Henrique, Matheus, Ryan também fez um bom jogo. Ryan não se acovardou, não tremeu, não sentiu o peso da camisa, jogou acho muito bem. Nota 8 pro Ryan também. Agora Fabinho, nota 6, entrou poucos minutos. Hendrick também mostrou personalidade, é um cara que todo mundo pede na seleção para iniciar jogos, é um cara que dá pra ver que a atmosfera fica diferente quando ele entra, toda a torcida sente essa energia, essa conexão dele com a torcida. É o que o Ancelotti deveria pensar bastante e colocar ele no próximo jogo como titular. Não acertou tantas coisas assim de ter feito arrancadas espetaculares, mas deu bons passes, fez boas jogadas, mostrou que tá lá, ele tá querendo jogar, ele tá querendo ser titular desse time, acho que nota 7 pra ele é justo. E por fim, Gabriel Martinelli, o autor do gol, o cara que deu um chute fora da área também no lance, mas o protagonista foi um cara que entrou pra decidiu. Acho que nota 10. Mesmo que ele não tenha jogado o jogo todo, sem ele tava a gente vai ser pra prorrogação e vai saber o que aconteceu. Já o Carlo Ancelotti, ele primeiro tempo todo mundo tava criticando ele, todo mundo tava já e ainda mais quando ele não tirou o Casemiro, não fez algumas mudanças, mas não dá pra negar que ele é um cara experiente, é um cara multicampeão, é um cara que se prova que sabe muito de futebol e tem muita estrela. Acho que apesar dos erros no primeiro tempo, e apesar de algumas questões assim que você pode até observar que sejam ruins dele, mas é um excelente treinador e conseguiu classificar o Brasil para até a final, acho que nota 8. É isso, espero que o Brasil consiga avançar para a próxima fase contra a Costa do Marfim, Noruega, e vá avançando. Agora que pega a Inglaterra nas quartas e a Argentina na semi, e todo mundo vem colocando que a França seja provável a finalista também da outra chave, França ou Espanha, mas é isso, espero que o Brasil consiga buscar essa estrela.